Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero enfiar na cabeça de vocês, de uma vez por todas, como que é o funcionamento e o acionamento de um relé, tá? Como que esse relé é acionado dentro de um circuito eletrônico. Por exemplo, na próxima aula a gente vai estudar sobre o acionamento do relé desta plaquinha BRM. Ela é a BRM 3943, né? Como que é feito o acionamento. Então, preste bem atenção nessa aula, para na próxima aula, quando eu falar do acionamento do relé, do compressor, vocês entenderem como que funciona. Essa aula aqui vai ser teoria. O relé, ele funciona com tensão contínua, tá? Para ele funcionar, ele precisa de uma tensão positiva e uma tensão negativa. Na maioria dos relés, tá? Os que geralmente eu trabalho, eu já vi relé de 12 volts, 24 volts e 5 volts, tá? Tensão contínua. Vamos simular ele, pessoal, como se fosse uma lâmpada de 12 volts de carro. Para essa lâmpada acender, eu preciso de uma tensão positiva e preciso de uma tensão negativa. Tensão contínua. Você vai aplicar positivo, você vai aplicar negativo e ela vai acender. Beleza? Um motor, por exemplo, AC. Para ele funcionar, você vai ter que ligar ele em 127 ou 220 volts. Sabemos que a fase da rede elétrica da nossa residência, ela é hora positiva e hora negativa. Então, podemos nomear aqui, ele é alimentado com positivo e também negativo, só que AC. Se você injetar direto aqui 12 volts, a lâmpada acende. Se você injetar direto aqui 127 ou 220 volts, o motor funciona. Se você injetar aqui 12 volts, 24 volts ou 5 volts no relé, ele também vai funcionar. Se você pegar o relé fora do circuito e alimentar ele, a bobina dele, se ele for de 5, você injeta 5, se for de 12, você injeta 12, se for de 24, você injeta 24, ele vai funcionar. Porém, quando você injetar tensão, a lâmina dele vai fechar e ele vai ficar fechado direto. E para os circuitos eletrônicos, isso não funciona. Ele tem que fechar quando o CI mandar fechar e desligar quando o CI mandar desligar, né? Como, por exemplo, no circuito de um compressor, quando o CI manda ligar o compressor, o relé fecha. Quando ele manda desligar, o relé abre, tá? Então não pode ter tensão direto, senão ele vai ficar funcionando direto. Então a intenção é colocar como se fosse um interruptor liga e desliga, né? E o que os fabricantes fazem? Eles colocam, geralmente eles colocam um transistor, né? Que é um chaveador. Como que funciona? Vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então o relé, vamos supor que esse relé ele é de 12 volts. Então nós já temos uma fase nele positiva. Para ele funcionar, ele vai precisar do negativo. Só que esse negativo não pode vir direto da rede elétrica. Ele vai ter que passar por um interruptor. Esse interruptor no circuito, ele é um transistor. Ele é um transistor de base positiva. Beleza? Então essa base é positiva. Positiva por quê? Porque vai ser um sinal maior do que coletor e emissor. Tá bom? Então, ó, se nós vermos aqui, esse pino está ligado no GND. Para ele funcionar, ele vai precisar desse GND. Mas esse GND, se você seguir aqui, ó, ele não vem direto, ele está cortado por esse transistor. Então, aí vem a função do CI. Nesse caso da plaquinha, o CI manda aqui 5 volts, passa por esse resistor, chega aqui 0,6, 0,7 volts, que é a tensão, tá? Que vai fazer o transistor ser polarizado, tá? Geralmente a tensão de base ela vai ser 0,6 ou 0,7 maior, tá? Do que nesse caso aqui, ó, coletor. Beleza? Como aqui tá no GND, ó, é 0 volts. Então, 0,7 ele é 0,7 volts positivo acima de 0 volts. Entendeu? Então, sempre você vai ter na base
0,7 positivo a mais ou 0,7 positivo a menos. Se você tivesse aqui, por exemplo, 15 volts aqui, ó, 15 volts aqui, e ele fosse negativo, né, aqui teria que ter os 15 volts menos 0,7. Se ele fosse acionado com tensão negativa, é assim, ó, ele pode funcionar com tensão positiva e com tensão negativa. Se ele funcionar com tensão positiva, ele é um NPN. Se ele é acionado com negativo, ele é um PNP. Então, positivo, a base tem que ser positiva. Negativo, a base tem que ser negativa. Como aqui está no GND, né? Aqui eu tenho o GND, então aqui vai ser, e ele é positivo, aqui vai ser 0,7, que 0,7 é maior do que 0 volts. Beleza? Então, vem aqui 0,7, ele conduz daqui para cá, ó. Ele conduzindo daqui para cá, esse ponto aqui vai aterrar, esse ponto aqui vai passar a ser 0 volts. Então eu vou ter 12 volts de um lado e 0 volts do outro lado. 12 volts positivo e 0 volts ground. Então vai gerar aqui um campo magnético, a lâmina vai sair da sua posição original e vai fechar aqui, tá? Vai fechar aqui, levando energia AC para um determinado circuito. Beleza? Então é assim que funciona um circuito de acionamento de relé. Então, esse circuito aqui ele pode estar ligando e desligando o negativo, ou você pode encontrar circuito que essa chave liga e desliga vai estar desligando e ligando o positivo. Como assim? Ó? Veja que aqui o positivo entra direto, que é filtrada pelo capacitor. Mas você poderia ter, por exemplo, assim, ó, em vez dessa tensão positiva entrar direto aqui no relé, ele iria entrar no transistor. E aí o transistor aqui ia sair os 12 volts para alimentar a bobina do relé. Ia ficar assim, ó. Tá aqui a bobina do relé, ó. E aqui tá a lâmina. Então ia ficar assim, ó. Ia vir aqui no capacitor, né? 12 volts. Ia passar aqui no transistor. Então, como aqui a chave tá aberta, ele ia ficar aqui e não ia sair para cá. Aí aqui nós temos um CI, né? Um CI. E aqui nós temos um resistor. É hora de funcionar o relé. Então ele vai mandar um comando para cá, uma tensão para cá, tá? Ele vai mandar uma tensão para cá. Ele vai conduzir, vai levar essa tensão para cá, ó. Então veja que o outro lado do relé já está direto no negativo, tá? Ele já está direto. Nesse caso aqui não, ó. O negativo vai passar por uma chave liga e desliga. Tá bom? Então tá ao contrário. Então aqui primeiro eu tenho um lado positivo, esse aqui vai desligar o lado positivo e aqui ele vai desligar o negativo. Tá bom? Então é assim que funciona. Aí nesse caso, ó, como aqui eu tenho 12 volts, né? Aqui vai passar 12 volts. Então aqui, ó, aqui eu tenho que ter 12 volts mais 0,7. Então esse circuito integrado aqui, ele vai ser acionado com 12,7 volts. Essa tensão ela é 0,7 volts maior, né, do que aqui, do que o emissor, na verdade, ó, do que o emissor. Beleza? Então sempre você vai encontrar na base aí do transistor 0,7 maior ou 0,7 menor do que vai sair ali no emissor. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, tá? É muito simples, é muito simples. Ah, mas como é que eu sei se a tensão positiva está entrando direto no capacitor ou não? É simples, é só você pegar o seu multímetro na escala de continuidade, tá? Aqui o capacitor de 12 volts que vai alimentar o relé. Você vai pegar o seu multímetro na escala de continuidade, apito sonoro, pi, aquele barulho, aquela escala que faz barulho. Vai colocar uma ponta no positivo e a outra ponta você vai colocar em um dos lados da bobina do relé. Se apitar é porque os 12 volts vai direto. Então se os 12 volts vai direto, então é porque ela usa esse circuito aqui de cima, ó. Se não apitar, tá? Se você colocar uma ponta nos 12 volts e a outra em qualquer um dos pinos do relé e não apitar, ou seja, não deu continuidade. Se não deu continuidade é porque essa tensão, em vez dela ir direto para o relé, ela vai passar direto em um transistor drive. Então
Antes de chegar lá, ela vai passar por um transistor. Aí você sabe qual é o circuito que o relé está utilizando. Se é esse de cima, que a tensão entra direto, positiva nele, e o negativo é ligado e desligado por um transistor drive, ou se o positivo entra no transistor para ligar e desligar o positivo. Tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar o acionamento do relé dessa plaquinha aqui. Já fiz até o circuito aqui para vocês verem, ó. A gente vai estudar ele direitinho, tá bom?